Ok, meus amigos, voltamos então, minhas amigas, para o vídeo 2 de hoje. E eu deixei o vídeo anterior, quando iniciávamos o tema da preclusão, continuamos a partir daqui. Então eu estava dizendo que o processo se realiza mediante uma série de atos que vão compondo uma série de fases, e todos esses atos, todas estas fases, haverão de ser concluídos os atos, concluídas as fases em tempo, em prazos pré-determinados. Assim é que nós vamos encontrar os chamados prazos próprios e os chamados prazos impróprios. Prazos próprios, aqueles previstos para as partes, para os patronos, os advogados, e que, se não forem cumpridos, na forma e no tempo previamente marcado para ele, sofrerão esses atos, sofrerão os chamados efeitos da preclusão. Quer dizer, prazo próprio. Você parte, você advogado da parte compra, sob pena de sofrer os efeitos da preclusão. Que é preclusão? A perda do direito de praticar o ato, se não o fizer no prazo e na forma previamente indicados. Preclusão, a perda do direito de praticar um ato. E a preclusão decorre dos chamados prazos próprios. E por que prazos próprios? Porque também nós trabalhamos com chamados prazos impróprios. Quer dizer, são prazos estabelecidos no Código de Processo Civil. Depois nós vamos ter que discutir isso com mais vagar, mas que são prazos destinados aos servidores do judiciário. Servidores. Aos auxiliares do juízo, aos escreventes, ao escrivão, ao próprio juiz. Enfim, os servidores do judiciário também trabalham com prazos. Mas para eles, nós não teremos este fenômeno da preclusão. Quer dizer, ele é chamado de prazo impróprio porque, se não cumprido, se o juiz não atua no tempo adequado, se o escrivão, se o escrevente, se o auxiliar, se não atuam, se não agem, se não praticam o ato, não teremos consequência de ordem processual. Essa é a grande diferença que nós temos para os prazos próprios. Aqueles, sim, não praticados no tempo previsto, não se pratica mais. Quer dizer, o prejuízo processual pode ser muito grande. Pode ser de uma gravidade fantástica. E o que não ocorre com os chamados prazos impróprios. Claro, os servidores estão sujeitos às reprimendas das corregedorias. O magistrado, o oficial, o escrivão, os escreventes, tranquilo. Mas notem que o problema será de ordem funcional e não processual, por isso chamados prazos próprios e impróprios. Prazos próprios, e aí nós começamos a discutir o princípio da preclusão. Princípio da preclusão que a doutrina divide em três. A chamada preclusão temporal, preclusão lógica
preclusão consumativa. Vamos entender o que significa cada uma destas três vertentes da preclusão? Temporal, preclusão temporal, significa esgotado o prazo fixado pela lei ou pelo juiz, esgotado o prazo, não se pratica mais a Deus. Dá para entender isso? Chamada preclusão temporal. Preclui, cessa o direito de praticar o ato pelo esgotamento do tempo fixado, do prazo fixado. Tinha 15 dias para responder, para contestar. Não o fazendo o réu nesse tempo. Preclusou pelo advento do tempo, pelo fim do tempo previsto. Precluso o direito de se defender, de contestar. Preclusão temporal. Preclusão lógica. Que é a preclusão lógica? É a prática de atos que logicamente levam, por exemplo, à aceitação de um determinado resultado. A prática de um ato que já diz claramente, não vou praticar um outro ato. Eu pratico o ato A porque não vou praticar o ato B. Por uma questão lógica, não é? Quer dizer assim, por exemplo, para ficar talvez melhor para a compreensão. Eu fui derrotado numa determinada sentença, tenho prazo de 15 dias para apelar, para recorrer. Só que nesses 15 dias, eu venho e cumpro a sentença. Eu pratiquei um ato que logicamente demonstra o meu desinteresse na via recursal. Aí eu tive o quê? Uma preclusão do prazo recursal pela lógica do ato que eu pratiquei cumprindo a própria sentença. Não faz sentido eu cumpri-la e, ao mesmo tempo, contra ela recorrer. Não é? Então eu tenho uma preclusão temporal, eu tenho uma preclusão lógica e, por fim, a chamada preclusão consumativa. A consumativa se opera, eu não posso mais pensar na prática do ato, por quê? Porque eu já o pratiquei. Pouco importa que resultado eu obtive. Então, veja, eu tenho 15 dias para contestar? Tenho. Então, eu contesto no 5º dia. Ao apresentar minha contestação, ato jurídico perfeito e acabado. Não posso falar que no 10º dia eu vou alterar minha contestação, eu vou aditar minha contestação, vou apresentar outra contestação, ainda que, hipoteticamente, haja prazo. Eu tinha 15 dias, contestei no 5º. No 6º, posso contestar de novo? Não, consuma-se a prática do ato pela contestação que eu apresentei ali no 5º dia. Então, eu preciso distinguir. Primeiro, entender o que é preclusão, é a perda do direito da prática do ato, que está umbilicalmente ligada com os prazos próprios. Entendo que são prazos impróprios para os servidores, os prazos próprios para as partes, para os advogados, e que, se não praticado o ato no tempo desejado, fixado pelo juiz, fixado pela legislação, a não prática do ato implicará no fenômeno da preclusão, quer dizer, a proibição de praticá-lo. E aí eu preciso, então, distinguir a preclusão temporal da preclusão lógica, da preclusão consumativa. O que mais? Depois eu vou vir com um terceiro vídeo, 45 minutos, 15, 15, 15. A gente esgota os temas aí propostos. Nem todo prazo é preclusivo. Alguns não.
Quer dizer, alguns atos eu posso praticá-los ainda que esgotado, alguns atos eu posso praticá-los ainda que esgotado o prazo fixado pelo juízo, o prazo fixado pela legislação. Mas precisa tomar muito, mas muito, muito cuidado com isso que eu estou falando para vocês. Com muita parcimônia. Com muita parcimônia. O que se quer? Que o advogado cumpra prazo. Seja preclusivo ou não seja. Boa fé processual para você colaborar, advogado, com a adequada marcha processual, sem delongas, sem gargalos, contribuindo com celeridade para a prestação da tutela jurisdicional. Então, não estou dizendo que é para perder os prazos não preclusivos, mas precisa entender do que se trata. Prazo preclusivo. Esgotado o tempo, não se pratica mais. Não preclusivo, admite-se cômoda prorrogação. Como é que nós vamos fazer para entender isso? Para decorar, guardar, gravar quais são uns, quais são outros. Não dá, é a experiência do dia a dia, a repetição dos estudos, basicamente é que vão nos fornecer essa ferramenta. Decorar não é bem o caso para essa questão. Mas assim, o que se costuma dizer? Os prazos preclusivos, em regra, estão relacionados com os atos que criam, que conservam o direito material. Que criam, que conservam, que resguardam, que modifiquem o direito material. Normalmente são esses os prazos preclusivos. Contestar, se não contestar, perdão, em 15 dias, presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Olhe lá, o decurso do prazo aqui vai operar em favor do autor, o direito material dele. Percebe? Recurso, eu preciso recorrer, uma apelação, 15 dias. Se não o fizer nesses 15 dias, preclusão, por quê? Formará coisa julgada em favor da parte contrária. Segurança da parte contrária. Direito material da parte contrária que estará sendo protegido. Então nós vamos ligando esses prazos que condizem diretamente com o direito material, que resvalam pela proteção, pela criação, pela extinção, conservação do direito material. Esses estão aí sob o manto da preclusão. E de outro lado, aqueles prazos eminentemente processuais, que a gente pode, de certo modo, afastá-lo do direito material, da disputa pelo direito material, e que, por conta disso, não são preclusivos, não passam pelo fenômeno da preclusão. Né? Por exemplo, olha, eu fiz a minha petição inicial, tentamos a citação do réu, o réu não foi encontrado e eu preciso indicar novo endereço para completar a relação jurídico-processual. Aquela relação triangularizada a que já me referi em diversas ocasiões. Né? Então, observem que é um ato que não se relaciona diretamente com o direito material, mas com o direito de contraditório e de ampla defesa. Eu preciso compor a relação jurídica. É bem plausível que você requeira um prazo maior, se o juiz fixou 10 dias, requer 15, requer 30. Eu tenho uma mobilidade no fator tempo para atender essa determinação. Então, nós temos que trabalhar, me perdoe pelo carro que acaba de passear na frente do meu estúdio, temos que trabalhar com essas noções, né, de prazos, para entendermos o que é essa ideia de preclusão dentro daquilo que nós falamos da celeridade processual, da economia processual,
sem as delongas desnecessárias e evitáveis. Eu volto daqui a pouquinho para mais um vídeo e aí a gente encerra o que eu tinha previsto para hoje. Até daqui a pouco.